todos. Uma alegria retornar ao NEAP para nós continuarmos expressando a nossa gratidão a Allan Kardec. Eu tenho uma grande admiração por Allan Kardec, pelo trabalho que ele realizou, a fim de que nós pudéssemos ter a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. Eu acho que a melhor maneira de nós honrarmos esse trabalho do codificador é nós estarmos aprofundando cada vez mais o nosso conhecimento e tentando, aos poucos, colocá-lo em prática na nossa vida. E o tema que nós escolhemos para hoje é o controle universal do ensino espírita. Era importante naquela época e continua sendo importante ainda hoje. Allan Kardec vai tratar sobre esse assunto na Revista Espírita de janeiro de 1982. Mas, posteriormente, em 1864, quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, lá está o início do livro Controle Universal do Ensinamento. Então, hoje nós vamos entender aqui, vamos recordar, o que significa isso. Qual a importância desse controle para o movimento espírita e especialmente para nós espíritas que somos praticantes e vivenciamos a doutrina espírita nos centros espíritas e no nosso dia a dia. Nós trouxemos um texto que ele inseriu na revista. A organização que propusemos para a formação de grupos espíritas visa preparar o caminho que deve facilitar suas relações mútuas. Entre as vantagens daí resultantes, deve colocar-se em primeira linha a unidade de doutrina, que será a sua consequência natural. Mas a que organização se refere a Allan Kardec? Então nós vamos buscar, ele disse que já tinha falado sobre isso, que momento ele falou. Mas ele falou exatamente na imediata revista espírita anterior, ou seja, dezembro de 1861. E ali nós vamos ver Allan Kardec tratando do progresso do movimento espírita na Europa e também em outros países da América. E ele se preocupa muito em como que as casas espíritas poderiam estar se aperfeiçoando, quais eram os cuidados que as casas espíritas, na verdade, os grupos espíritas deveriam ter. Ele se refere tanto aos pequenos grupos, como aos grupos maiores. E ele trata dos dois da mesma maneira, ou seja, orientando uns e orientando outros. Ele fala da importância de nós termos grupos pequenos, porque quanto maior for o grupo, mais dificuldade vai se ter de uma harmonização. Então, nós temos que lembrar que naquele tempo, o movimento espírita, ele era muito voltado para a prática da mediunidade. O espiritismo começou com as mesas girantes, as chamadas mesas falantes. A mediunidade é a essência da doutrina espírita, e tudo começou por ali. Então, quando os grupos se reuniam praticamente para vivenciar a mediunidade, ou seja, pelas mesas ou pelos médios psicólogos que já estavam abundantes lá na Europa. E ele fala sobre as dificuldades que é de se relacionar com os espíritos. A doutrina era uma coisa nova. O próprio Allan Kardec ainda estava estudando as informações, as revelações que vinham do mundo espiritual. Aqui em 1861, ele tinha lançado recentemente o livro dos médiuns, o Guia dos Médiuns, como ele mesmo se refere lá na obra. Então tudo era muito novo. E as pessoas não sabiam muito lidar com o mundo espiritual. E Kardec, na sua perspicácia, no seu bom senso,
ele tinha os seus cuidados. Kardec era um cientista, filósofo, pedagogo, e era muito inteligente. Então ele analisava as coisas com uma profundidade muito grande, nas suas minúcias, coisas que hoje nós não fazemos muito. Né? No tempo de internet, das mídias sociais, tudo muito rápido, nós estamos muito preocupados em que tudo seja realmente, a informação seja muito rápida. Se nós pegarmos um livro assim, já deixa de lado, né? E tal, só uma página de uma mensagem já está bom. Mas nós espíritas sabemos que é preciso aprofundar o conhecimento da doutrina espírita, que é ciência e é também filosofia. Nós não podemos estudar ciência e filosofia superficialmente. Precisamos aprofundar o conhecimento. Então, naquele tempo se falava muito em prática da mediunidade. Então, quando ele se referia a um grupo de 15 pessoas, era porque o exercício da mediunidade, quanto mais gente, mais difícil seria a harmonização dos pensamentos, das emoções, da própria prática da mediunidade. Então, a sugestão de Allan Kardec era para que os grupos grandes se dividissem em pequenos grupos, até porque isso era importante para a subsistência do movimento espírita, do próprio espiritismo. Porque se houvesse alguma dificuldade com o centro espírita, um grupo, e ele se fechasse, encerrasse, outros continuariam realizando o trabalho de divulgação da doutrina espírita. Hoje em dia nós vivenciamos um pouco diferente, porque a casa espírita não é só a vivência da mediunidade. Nós temos uma gama de trabalhos que é realizado aqui no centro espírita. Nós temos o centro espírita como escola, o ensino do espiritismo. Nós temos o centro espírita como hospital, o acolhimento, a aplicação do passe, a água purificada, o atendimento fraterno. Nós temos também a assistência social, as famílias que são sempre assistidas nos trabalhos sociais que são realizados. E temos também o templo de oração, quando nós entramos em intercâmbio com Deus, com os bons espíritos. Então, hoje em dia, o centro espírita ele tem uma outra característica a mais que acontecia na época de Allan Kardec. Mas continua sendo assim a nossa grande preocupação com relação à harmonização do centro espírita. Quanto maior o centro espírita, maior a dificuldade de se manter a harmonia. Nas grandes capitais, onde existem os grandes centros, é muito difícil você manter uma disciplina, uma regra, uma ordem. De tal maneira que nós temos que ter um centro espírita de tamanho médio, e que seja possível manter uma ordem. Certa feita, participando de um grupo de entrevistas com Divaldo Pereira Franco, eu questionei da seguinte maneira: Divaldo, como é possível nós mantermos ou compatibilizarmos a quantidade e a qualidade do centro espírita? Porque na medida que nós melhoramos a qualidade, naturalmente aumenta-se a quantidade. Mas quando se aumenta a quantidade, há uma tendência a diminuir a qualidade. E ele nos deu uma resposta que também é uma resposta que Allan Kardec nos oferece, que é preciso que se mantenha a unidade, a harmonia, a simpatia, o companheirismo de um grupo base. São aqueles companheiros que estão permanentemente na casa, no serviço da casa, no serviço da doutrina espírita. E são aqueles assíduos que estão sempre presentes, que amam a casa, que trabalham na casa, que têm uma união espiritual naquele trabalho. Porque existem outros que são chamados frequentadores, que vêm um dia, não vêm no outro, vêm apenas para receber de acordo com as suas necessidades. Porque isso é importante também. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência de que o grupo base de um centro espírita precisa manter a sua harmonia, a sua unidade. E então, ali quando ele fala, as vantagens daí resultantes devem se colocar em primeira linha
a unidade de doutrina, que será a sua consequência natural. E o próprio Allan Kardec vai se referir a algumas atitudes ou condutas que são importantes, como a homogeneidade de propósitos, ou seja, todos que estamos trabalhando no centro espírita precisamos ter o mesmo objetivo, o mesmo ideal, ou seja, a vivência da causa espírita acima dos nossos próprios interesses, para que a causa subsista, apesar de todos os contratempos, de todas as dificuldades, às vezes até algumas divergências naturais que existem entre os companheiros. Também vai falar sobre a simpatia. Nós devemos ser fraternais, realmente irmãos, cristãos, dentro da doutrina espírita. Porque toda casa dividida ruim. E é muito interessante nós observarmos que em muitas casas espíritas não existe esse ideal de simpatia, de unidade. Muitas vezes nós vemos grupos isolados dentro da casa espírita, que se dividem, que têm pontos de vista diferentes. Então é o grupo do ciclano ou o grupo do fulano. E aí quando vai ter uma eleição, a chapa do ciclano ou a chapa do fulano, e aquela diretoria é eleita, e a outra se afasta das atividades, do trabalho, são rejeitados porque pensam de maneira diferente. Isso é muito ruim para o centro espírita. Todos nós devemos estar juntos neste propósito. Não pode haver divisão entre os trabalhadores. Nós temos que estar juntos num só propósito, não pensar em nós, não pensar nos próprios interesses, egoisticamente, vaidosamente. O que é o ideal? A casa espírita tem um processo de convivência democrático. E é por isso que existem as diretorias, as assembleias, para que a vontade da maioria prepondere. E aqueles que, porventura, discordaram de alguma maneira, devem aceitar humildemente, como forma de caridade, e perseverar no trabalho, continuar ali juntos, porque o tempo vai se encarregar de mostrar aquilo que era o melhor. E é preciso, acima de tudo, nós trabalharmos com seriedade. Não só porque a doutrina espírita, que a ciência e a filosofia, que deve ser vivenciada com seriedade, mas nós estamos realizando aqui um trabalho de Jesus. Imaginemos o que significa isso para a humanidade. Nós somos os cristãos da nova era. Aqueles nossos irmãos que trabalharam com Jesus, que foram chamados cristãos primitivos, que levaram a mensagem adiante, apesar de todas as dificuldades, o destaque para Paulo de Tarso. Somos nós hoje, chamados trabalhadores da última hora. O Consolador de hoje é o próprio Cristo, que está aqui entre nós. Ou seja, nós somos companheiros de Jesus na divulgação da Boa Nova. Não significa que isso é motivo de vaidade para nós, mas de responsabilidade. Porque cada um de nós que tem um compromisso vai ser chamado a prestar contas dos talentos que deixaram de colocar em prática a doutrina espírita, a própria vida. Então é preciso que nós levemos a doutrina espírita a sério, para garantir a sua pulcritude, a sua verdade, a sua inteireza, como nos foi apresentada por Allan Kardec e por outros espíritos que hoje são consolidados no movimento espírita, graças a isso que Allan Kardec nos levou como regra fundamental para a unidade da doutrina espírita, do centro espírita, que é o controle universal do ensinamento. É por ele que a doutrina espírita alcança um progresso indene, sem aquelas infiltrações negativas contrárias à base doutrinária. Então observemos no centro espírita e na doutrina a homogeneidade, a simpatia e a seriedade. E Kardec prossegue ali. Se por vezes os sistemas são produto dos cérebros humanos, sabe-se que, a tal respeito,
certos espíritos não ficam para trás. Na verdade, alguns se veem que arquitetam ideias absurdas com maravilhosa habilidade, encadeiam-nas com muita arte e constroem um todo mais engenhoso do que sólido, mas que poderia falsear a opinião de pessoas que não se dão ao trabalho de aprofundar-se, ou que são incapazes de fazê-lo pela insuficiência de conhecimentos. Sem dúvida, as ideias falsas acabam caindo ante a experiência lógica inflexível. Mas antes disso, podem produzir a incerteza. Então, quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, nós vamos perceber a grande preocupação de Allan Kardec em tentar reconhecer a idoneidade, a moral, a elevação dos espíritos. Será que eles realmente estavam ali capazes de falar a verdade, as suas mensagens? Será que eles estavam realmente se referindo a algo que era consentâneo com a moral cristã, com a realidade espiritual? Então, nesse trecho aqui, quando ele cita certos espíritos, ele está se referindo aos pseudo-sábios. Aqueles que adotam certas teorias, certas filosofias que são utópicas, que são irreais, e que assim agiam aqui entre nós ainda, alguns estelionatários do conhecimento, e que o fato de desencarnarem não muda a maneira deles pensarem. De tal maneira que no plano espiritual, eles continuam com o mesmo propósito de convencerem as criaturas sobre a correção dos seus pensamentos, das suas ideias, do valor da sua filosofia. E muitas vezes são filosofias erradas e que estão tão engendradas numa argumentação sutil que aquele leigo, o neófito, o iniciante, aquele que não aprofundou o conhecimento da doutrina espírita, acha que é verdade e que pode ser assim. Isso era uma preocupação, um fato que acontecia na época de Allan Kardec, e é fato que ainda acontece hoje. Médiuns envaidecidos, que são instrumentos de espíritos levianos, brincalhões, pseudo-sábios, e que tentam incutir na mente das pessoas, especialmente de nós, espíritas, falsas realidades espirituais. Leis, revelações que não são compatíveis com a natureza humana e nem com a natureza espiritual. Então, hoje, nós precisamos tomar muito cuidado com os livros que nós estamos lendo, que nós estamos aceitando, com as mensagens que nós vemos nos WhatsApps, no Facebook e outras mídias sociais, porque dentro dessa rapidez dos pensamentos nossos, das nossas ansiedades, o que é que nós fazemos? Nós estamos multiplicando muitas vezes informações, notícias que são falsas, não tem referência, e nós acreditamos piamente e vamos multiplicando a informação. São pseudo-sábios encarnados e são pseudo-sábios também espirituais. Livros que têm uma aparência, muitas vezes, chamativa, tem nome, tem divulgação, tem marketing, e nós vamos aceitando tudo aquilo sem fazer uma comparação, uma análise de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Então, a orientação de Allan Kardec sobre o controle universal do ensinamento é importante cada vez mais ainda hoje. Eu faço análise de propostas de publicação de livro para ele. Aí ele tem um conselho de pessoas que analisam os livros. E é incrível que muitos livros trazem, livros mediúnicos, trazem essa fantasia que, numa leitura, às vezes superficial que nós fazemos, já dá para perceber que aquilo tudo por trás, se é verdade que há um espírito, o espírito é o pseudo-sábio, é o enganador. Então nós precisamos tomar esse cuidado. O ser espírita tem responsabilidade com relação aos livros que coloca para vender. E na biblioteca,
Porque nós estamos fazendo indicações para as pessoas novas que chegam ao centro espírita, que não conhecem nada de doutrina e que precisam ter um referencial. Ora, quem pode ser esse referencial sendo nós, que estamos aqui na casa há muito tempo estudando. Nós precisamos fazer a indicação do comece pelo começo. Começar pelas obras de Allan Kardec, depois pelas obras consolidadas de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Ivone Pereira, Leon Denis. São esses livros que nós devemos oferecer, orientar as pessoas para que comecem a estudar, para depois ter essa base doutrinária capaz de selecionar tudo aquilo que chega às suas mãos nos diversos meios de comunicação. Então, isso é muito importante, porque na medida que nós não temos essa capacidade de fazer uma análise de tudo que chega até nós, nós podemos levar o grupo e nós mesmos individualmente, especialmente os médios, a um processo de obsessão. E dentre a classificação que Allan Kardec oferece sobre a obsessão, que nós sabemos ser obsessão simples, fascinação e subjugação. Além disso, Allan Kardec vai tratar em agentes também da subjugação, da possessão. Então, dentro dessa classificação da obsessão, a fascinação está dentre aquelas de maior dificuldade de se tratar. Porque exatamente o pseudo-sábio age de tal maneira que ele faz com que o médium acredite piamente na verdade daqueles ensinamentos. Ora, é difícil você convencer alguém do engano quando absolutamente ela está convencida do acerto. Percebam como que isso é grave. E vários médiuns, nesses últimos tempos, nessas últimas décadas do movimento espírita, eu posso dizer isso porque já temos algumas décadas de movimento espírita, nós vimos uma trajetória que começou muito bem, com obras importantes, e que depois se deixaram envolver por essas pseudo-filosofias, pseudo-revelações, e acabaram se distanciando da doutrina espírita. É muito triste nós vermos isso, porque o médium recebe um compromisso antes de reencarnar para o bem da humanidade, para que com o seu próprio progresso. E quando André Luiz nos apresenta o livro dos Mensageiros, logo no início, ele vai entrevistar médiuns e doutrinadores, os dialogadores, falidos, aqueles que se deixaram levar por diversos motivos para caminhos enganosos e que também se afastaram do bem da prática da mediunidade. Então isso para a alma é muito sério. Isso para o movimento espírita, para a casa espírita, é muito sério. Então, o convite de Allan Kardec é muito importante para nós. E ele vai prosseguir assim, ó. Também é sabido que, conforme sua elevação, os espíritos podem ter um modo de ver mais ou menos justo sobre determinados assuntos. Que as assinaturas das comunicações nem sempre são garantia de autenticidade. Que os espíritos orgulhosos procuram, por vezes, pregar utopias ao abrigo de nomes respeitáveis com que sem feito. Então, Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele começa a fazer uma análise da natureza dos espíritos, da natureza das comunicações. Porque o espírito não tem carteira de identidade. Não dá para nós termos um referencial exato de quem é o espírito. O Kardec sempre recomendava que era necessário nós analisarmos o conteúdo das mensagens. Também o espírito não tinha fotografia, não tinha impressão digital, não tinha nada. Então o cuidado era de estarmos analisando com o bom senso, com a lógica, com os princípios espíritas, aquilo que está escrito pelos espíritos, ou está falado pelos espíritos por intermédio dos médiuns. Então, quando ele fala, conforme sua elevação,
os espíritos podem ter um modo de ver mais ou menos justo sobre determinados assuntos, ele está se referindo à diversidade dos graus evolutivos. O fato da desencarnação não significa que o espírito automaticamente ganha elevação espiritual. Nós desencarnamos e imediatamente após continuamos sendo exatamente nós mesmos. Poderemos adquirir conhecimento a seguir nos anos de espiritualidade, podemos até recobrar conhecimentos de outras vidas, mas isso leva um tempo. Então não significa que alguém que desencarnou adquiriu sabedoria e inteligência capaz de voltar e trazer informações corretas. Os espíritos também têm diversidade de graus evolutivos, assim como nós aqui temos diversos graus intelectuais, de cultura, de moral. E quando ele fala das assinaturas, ele quer dizer que há sempre uma dúvida com relação à identidade dos espíritos. E nós precisamos tomar cuidado para fazer essa avaliação. Nem sempre aquele espírito que assina uma mensagem o é realmente. Kardec teve cuidado de selecionar algumas mensagens e dizer essa aqui não pode ser daquele que diz que está na assinatura. E por fim, ele vai dizer dos mistificadores, que são espíritos que podem e pretendem enganar os encarnados com falsidades, com inverdades, tentando ganhar simpatia. E isso pode acontecer não só nas psicografias, mas também acontece em psicofonias, em reuniões mediúnicas, quando nós nos damos a ficar dialogando com os espíritos, os chamados mentores da casa, que muitas vezes não são os verdadeiros mentores, mas que são espíritos enganadores, espíritos brincalhões, zombeteiros, que estão aí para se divertir às nossas custas e atrapalhar o nosso progresso. Prossegue Allan Kardec. Em caso de divergência, o melhor critério é a conformidade dos ensinos por diferentes espíritos e transmitidos por médios diferentes e estranhos uns aos outros. Quando o mesmo princípio for proclamado ou condenado pela maioria, é preciso nos rendermos à evidência. Exatamente aí está a proposta de Allan Kardec do controle universal do ensino. Ele nos convida a aceitar uma revelação, uma informação nova, um conhecimento novo na doutrina espírita, quando ele puder ou foi repetido por diversos médiuns sérios, em diversas localidades do nosso planeta, e em conformidade do ensino. Ou seja, se uma revelação é repetida aqui, ali, acolá, depois, é certo que isso seja uma verdade e que possa ser aceito para incorporar a doutrina espírita, que é a ciência progressista. Foi isso que Allan Kardec deixou para nós, na sua sabedoria. Não vai haver uma outra revelação, porque a ciência espírita é progressista. Todo conhecimento que for aceito com a base doutrinária será incorporado aos princípios espíritas, de tal maneira que, como qualquer ciência que vai evoluindo aos poucos, a medicina de hoje não é a mesma medicina do princípio. A engenharia de hoje não é a mesma engenharia de antes. E assim, a doutrina espírita como ciência também vai progredindo. A diferença é que as ciências humanas, o objeto das ciências humanas, são as coisas, as situações da Terra, que podem ser repetidas por experimentos. Mas a doutrina espírita tem como ciência a observação dos fenômenos espirituais, que não podem ser provocados por nós, mas que são provocados somente pelos espíritos. Como diz Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá. Podemos ficar aqui, desejando que os espíritos se manifestem por qualquer tipo de fenômeno, mas se eles não quiserem, não haverá manifestação espiritual. Então, esse cuidado de Allan Kardec é nesse sentido.
Ora, se os espíritos estão se manifestando em diversos lugares, repetindo a mesma informação por médios sérios, é porque essa revelação é realmente importante, é verdadeira e podemos aceitar. E, mais recentemente, depois da Allan Kardec, nós tivemos no movimento espírita a incorporação de muitos conhecimentos, a começar por aqueles que foram trazidos a nós por André Luiz. Por exemplo, quando André Luiz falou para nós sobre ovoides, não sei se todo mundo já ouviu falar sobre ovoide, mas isso citado por André Luiz na sua coleção. Houve uma refutação, um ataque a essa revelação, que até aquele momento era trazida apenas por André Luiz. Era uma informação individual. Mas com o tempo, essas informações sobre a existência dos ovoides foram sendo confirmadas por outros espíritos, de tal maneira que hoje a questão dos ovoides está pacificada no movimento espírita, na doutrina espírita, na literatura espírita. É um fato que nós aceitamos como realidade. Então, quais os benefícios do controle universal do ensinamento? Eu coloquei um rapaz bonito aí. Sempre tem mais mulheres na plateia do que homens. Né? Foi para agradar a maioria. Tudo bem. Então, a Kardec vai dizer assim: desde que a opinião deixe de ser individual para se tornar coletiva, adquire um grau maior de autenticidade, porque não pode considerar-se como resultado de uma influência pessoal ou local. É a mesma proposta de qualquer ciência. Quando alguém apresenta, um cientista apresenta uma novidade na ciência, as pessoas olham para aquilo, os demais cientistas vão tentar repetir. Aquela é uma informação única. Não se aceita imediatamente como sendo um fato, que precisará ser comprovado repetidamente por outros cientistas. Então, quando Kardec apresenta um controle universal, que nós dissemos, significa as informações de vários e vários espíritos, através de vários médios, o que é que nós temos? Não uma informação única, de uma só pessoa, de um só médium. Nós temos uma coletividade de informações. Ora, é muito melhor, é muito mais seguro para nós quando nós nos baseamos em informações de um grupo, de pessoas sérias, pessoas estudiosas. Porque se várias pessoas dizem a mesma coisa, é bem provável que elas estejam corretas naquilo que fazem a afirmação. Então, o primeiro benefício é nós termos uma base coletiva. É uma base que nos dá uma provável certeza de que é verdade. Eu falo provável, né, porque sempre fica lá, é que nem DNA, né? O exame de DNA é assim, é 99,99% de que é o pai. Não é o pai, é o pai. A verdade absoluta está com Deus. Então, quando nós temos essa informação coletiva, é bem provável mesmo que isso seja verdadeiro. Prossegue Kardec. Os que ainda se acham em dúvida terão uma base para fixar as suas ideias, porque será irracional pensar que aquele que, em seu ponto de vista, está só, ou quase só, tem razão contra todos. Ora, se só eu penso de maneira diferente, acho que quem está errado sou eu. Assim acontece também numa reunião de diretoria. Entre 7 membros, um pensa diferente, é bem provável que ele esteja errado, e deve ser ouvido bastante para aceitar a opinião dos outros. Até porque isso é importante para nós. Se nós estamos seguindo numa rua, todos os carros estão vindo em sentido contrário, é bem provável que eu esteja na contramão. Quem é que vai ser prejudicado?
Quem é que pode colidir o veículo? Quem é que está sujeito a levar uma multa? Sou eu. Então, na medida que eu estou defendendo o ponto de vista contrário à maioria, eu vou ser refutado pela maioria, vou ser colocado de lado pela maioria, e bem provavelmente estarei vivenciando uma ilusão. E quando eu vivencio uma ilusão, eu estou retardando o meu processo evolutivo. Estou me prejudicando. Então, o segundo benefício é nós termos uma base segura de conhecimento para nos apoiarmos, para dali seguirmos progredindo, aumentando o nosso conhecimento. Nós precisamos estar baseados em solo rochoso. Jesus fala sobre isso. O homem sensato constrói a sua casa sobre rocha. Porque se construir em um terreno mole, de areia, vem a enxurrada e leva embora. E é o que acontece muitas vezes no movimento espírita. Nós ingressamos no conhecimento da doutrina espírita pelos romances, que é gostoso, é deleite para nós. Para alguns dá certo. Eu leio romance, fico entusiasmado com a doutrina espírita e vou estudar. Para outros, não. Porque vão acabar aceitando, às vezes, algumas inverdades que estão naqueles romances, sem a base doutrinária. Então é preciso, e é por isso que existe a campanha da Federação Espírita Brasileira, por começar pelo começo. Nós precisamos começar uma construção pelo alicerce, pelos princípios básicos da doutrina espírita, do cristianismo, porque, do contrário, nós poderemos acabar carregando conosco falsos conhecimentos, falsas ideias sobre o mundo espiritual. Então, o segundo benefício é ter uma base de conhecimento seguro. O que, acima de tudo, contribuiu para o crédito da doutrina espírita, de O Livro dos Espíritos, foi precisamente que, sendo produto de um trabalho semelhante, tem um eco em toda parte, como dissemos, nem é obra de um espírito único, que poderia ser sistemático, nem de um médium único, que poderia ser enganado. No ano passado, no tributo a Kardec, aqui nesta casa, em outubro, nós falamos sobre a constituição da doutrina espírita, de O Livro dos Espíritos. A obra não é de Kardec, pessoal, não é um trabalho individual. Está, inclusive, em prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Esta obra é o conjunto dos ensinamentos dos Espíritos do Consolador, dos Espíritos superiores. Aí você vai ver a assinatura, quantos Espíritos superiores estão ali. Evangelista, o Espírito de Verdade, São Luís, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, Swedenborg, estão todos lá, são espíritos elevados. E Kardec foi aquele que codificou todas as informações. Mas ele não fez isso com base em um médium apenas. Ele recebia informações de diversos médiuns, de diversos espíritos, e teve todo o trabalho de catalogar essas informações para depois começar a constituir o Livro dos Espíritos. Com 501 questões, para depois ser aumentado para 1019 questões. Então, o terceiro benefício é dar credibilidade. Então, esse conjunto tem uma estrutura científica e filosófica que tem sustentação, que transparece com o senso, lógica, razão. Por isso a questão da fé raciocinada. Nós não simplesmente cremos nos princípios espíritas, mas nós sabemos que são verdades divinas, verdades naturais. Então, quando nós falamos de doutrina espírita, nós falamos com convicção. Nós não acreditamos em reencarnação. Nós sabemos que reencarnação é um fato, porque os fatos comprovaram, os exemplos comprovaram a existência da reencarnação. Nós não acreditamos em espíritos. Nós sabemos que os espíritos existem, porque semanalmente nós conversamos com os espíritos pela mediunidade.
Temos uma literatura imensa, racional, lógica, profunda, falando da vida, que está aí para todos nós mesmos. Então nós sabemos que isso é uma realidade. E quando nós sabemos que isso é realidade, isso nos dá convicção. É a convicção dos primeiros cristãos. Quando Estevão falava sobre Jesus, embora não o tivesse conhecido, mas através dos seus ensinamentos, dos pergaminhos de Mateus, ele falava com convicção a verdade daquilo que o Cristo trouxe. A mesma verdade, a mesma convicção que o Paulo apresentava para todos. Vejamos isso, como o conhecimento é importante para que nós tenhamos essa convicção. E quando nós temos essa convicção, surge aí uma facilidade de propagação. Porque as criaturas que falam sobre a doutrina espírita, que vivenciam a doutrina espírita, falam com sentimento de verdade, falam com razão. E procuram vivenciar essa doutrina espírita, colocando em prática na sua vida. Quantos de nós já mudamos a nossa maneira de ser por acreditar naquilo que a doutrina espírita nos apresenta? Essa credibilidade, essa prática, essa vivência real nos ajuda a difundir à sociedade o espiritismo, porque nós sabemos que isso é realmente verdade. Se alguém chegasse para mim e apresentasse uma outra filosofia, uma outra ciência espiritual, diferente da doutrina espírita, que fosse mais plena, que fosse mais verdadeira do que essa, codificada por Allan Kardec, eu teria mudado. Mas não. Até hoje, não surgiu. E tenho certeza absoluta que não vai surgir outra informação, outra revelação mais ampla e mais verdadeira do que a doutrina, que vai me convencer de que isso seja errado. E por fim, é, pois, útil submeter as ideias divergentes ao controle que propomos. Se a doutrina ou quaisquer pontos doutrinários que professamos fossem reconhecidos como errados, no julgamento unânime, submeter-nos-íamos sem murmuração, sentindo-nos felizes por terem outros encontrado a verdade. Se, entretanto, ao contrário, elas forem confirmadas, hão de permitir, creiamos, estar com a verdade. Só o orgulhoso, o presunçoso não muda. O sábio é aquele que é capaz de reconhecer quando está no caminho errado e mudar o seu caminho, mudar a maneira de pensar, mudar os seus conceitos de vida. E assim também é com a doutrina espírita, que está aberta à modificação quando for necessário. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, apresenta que o espírito não tem sexo, que os espíritos se comunicam pelo pensamento. E aí, quando nós fazemos uma análise superficial de O Livro dos Espíritos, nós ficamos a imaginar que depois da morte, todo mundo é tudo muito parecido, não tem sexo. E todo mundo só fica olhando para o outro assim, e todo mundo está se entendendo. Kardec estava errado? Não. Mas Kardec, em O Livro dos Espíritos, falava da generalidade das possibilidades dos espíritos. E aí nós temos, por André Luiz, uma exata compreensão daquilo que os espíritos falaram para nós. A essência espiritual do espírito não tem sexo, mas nós continuamos nos apresentando com a morfologia da última reencarnação ou daquela que nos é mais confortável mentalmente. E sim, nós conversamos pelas palavras no mundo espiritual. Nós não simplesmente nos comunicamos pelo pensamento, porque isso depende de sintonia, de harmonia, de vibração, ou da nossa superioridade para conseguir captar o pensamento daquele que está em faixas diferentes. Então, se for preciso adaptar, se for preciso reformular, a doutrina espírita está aberta para isso. Mas dentro desse princípio do controle universal do ensinamento, que dá esse suporte, esse alicerce para que nós possamos ter segurança nas nossas vidas. E
se nós quisermos encontrar a felicidade verdadeira, é preciso nós sabermos o caminho pelo qual nós estamos trilhando. Jesus nos apresenta as leis morais que Allan Kardec fez com grande sabedoria o entendimento do Livro dos Espíritos, na terceira parte, que trata das leis morais. Allan Kardec veio ampliar as possibilidades com os ensinos dos Espíritos superiores, de tal maneira que nós, unindo todas as leis divinas, nós possamos caminhar mais seguros em busca da nossa felicidade. Vejam, então, a importância da previsão de Allan Kardec, da regra que Allan Kardec nos deixou, e que serve até hoje como alicerce para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. E vai ser uma regra que nós vamos observar sempre. Até que um dia, talvez, quem sabe, a gente tenha uma perfeita integração com o mundo espiritual. Mas aí nós estaremos tão evoluídos que isso deixará de ser necessário. Mas, por enquanto, considero que ainda vai demorar muito tempo. Nós precisamos nos fundamentar nas orientações que Allan Kardec nos ofereceu para termos uma segurança e caminharmos mais firmes em busca da nossa felicidade desde agora. Era isso. Muito obrigado. Que a paz permaneça